Vamos lá, o extremamente desagradável com o apoio de Magnum. Extremamente Magnum. desagradável. Magnum, ninguém diz Magnum como tu. Extremamente desagradável. Extremamente desagradável. E hoje temos um regresso, não sei se muito aguardado, mas um regresso. Opa! Rui Sinel de Cortes, que lançou a sua autobiografia. Não posso. E adivinhem, nós vamos analisá-la aqui. Mas lançou em audiobook. Não, mas nós tomámos a liberdade de fazer o audiobook. É verdade, com voz de Filipe Vargas e sonoplastia de Diogo Casinha, apresentamos hoje o primeiro volume desta saga. Antes disso, a boa notícia é que a Magnum ainda está Pois connosco. Ainda não trocou o extremamente desagradável por aquele podcast que ouvimos aqui no último dia, sabem? Sim, sim. Mas deve ser sol de pouca dura. Pois é, até porque o amigo da... Agora ia dizer da Helena Isabel, não. Não, da Helena Coelho. Isso é bem capaz de tatuar o prazo de validade do Magnum no braço e aí pronto, não temos hipótese, não é? Portanto, é isso. Vamos aproveitar o tempo que nos resta e lembrar que não existe nenhum outro gelado tão multifacetado como este. Magnum em versão Pint? Pint, acho que é pint. É pint. É perfeito. copo, não É um pint, é como a isso. cerveja, não É é? isso. Um pint. É perfeito para quem quer ficar à noite em casa a ver uma série. Então é o Magnum em versão pauzinho, não é? E é ideal para quem, como eu, nunca quer estar quieto e prefere ir comendo em andamento. E Magnum Bombom, já sabem, é o meu ponto fraco. Não sei se já dissemos aqui, mas nada é tão crocante como Magnum. Vamos então a isto. É tipo bom, um que bom, podcast que bom, dentro que de bom. outro podcast. Estou muito entusiasmada Sim. com esta estreia nos próximos dias. Isto não é só extremamente desagradável, isto é sobretudo o Sinel dos Anéis. O Sinel dos Anéis. A escolaridade do rei. O livro chama-se Mas Monstro. uma coisa a sério. É. O livro chama-se Monstro, que parece o título da biografia de um assassino em série, e esperemos que não venha a sê-lo depois destes episódios. Rui Nem Sinel série de- não, porque só quer matar uma, que és tu. Rui Sinel de É? Cortes. Já estás a spoiler? Ai, desculpa. Não sei, vocês se calhar também vão a hate, não estejas já a excluir-te. Rui Sinel de Cortes não nos fala apenas da sua carreira enquanto humorista, fala-nos da primeira infância, dos tempos de escola e de como já era um campeão nessa época. Ele não conta, talvez por modéstia, mas tenho a certeza que quando nasceu ele nem sequer chorou. Disse logo, chegou o campeão. A escola sempre foi demasiado fácil para mim, o que fez com que nunca me interessasse. Nunca chumbei, embora tivesse repetido a 4ª classe e passado um ano com 5 negativas quando o limite eram 2. Sim, desde cedo percebi que comigo não havia impossíveis. A escola era tão fácil, mas tão fácil para ele, que teve 5 negativas. É o que eu digo também sempre sobre o corta-mato, por exemplo. Era tão fácil para mim que eu ficava sempre em último nas provas, porque nem sequer me esforçava, percebem? Claro. Aquilo não puxava por mim. Bem, estamos aqui a brincar, mas atenção que a escola foi um período especialmente difícil para o Rui. Ele passou por muito. Ai, que horror, a sério, mas maus tratos, bullying, fome. Não, pior, ele passou por transportes públicos e dias de chuva, um sofrimento inominável. A escola sempre foi um infortúnio, um pesar, um desprazer. Todo o processo era penoso para mim. Nunca soube o que era ser levado à escola de carro pelos pais e entrar diretamente num pátio sem apanhar chuva. Ir à escola, para mim, era um processo demorado, lento, desinteressante. Foi o primeiro contacto com a inevitabilidade do contratempo. Acordar com um despertador de madrugada, vestir uma roupa que não era a que eu queria, apanhar 3 transportes públicos, passar 5 ou 6 horas a ouvir matérias apresentadas de forma desinteressante e ainda fazer trabalhos de casa. Isto é de fazer chorar as pedras da calçada. A parte dos trabalhos de casa, então, matou-me, foi a estocada final. Depois daqueles horrores todos a que era sujeito, ainda vinha a crueldade do TPC. É que não há limites. Há limites, sim, para o mal que se pode fazer a uma criança, Ana. Para vocês, a escola também foi o primeiro contacto com a inevitabilidade do contratempo? Sim. Pois. Fui expulso do Colégio João de Deus em idade pré-escolar. Digamos que não esperei a chegada ao humor para mostrar a minha rebeldia. Eu já nasci assim. Tal característica não era bem vista num colégio de betos no eixo lar do Rato Estrela. A escolha deste colégio terá sido influenciada pelo lado Sinel de Cortes da família, já que os meus avós paternos viviam um pouco abaixo. A minha avó Bia sempre comentou que, quando me ia espreitar ao recreio, eu era o único aluno que usava o boné ao contrário. Talvez Opa! essa tenha sido a primeira manifestação de uma criança inconformada com o pré-estabelecido. Era Bonnie and Clyde. Se Era tivesse como, uma parceira. era como o Nelito. Relembro que estamos a ouvir a biografia Sim. de Rui Sinel de Cortes. Ele ainda andava a descer o escorrega, já era um inconformado com o pré-estabelecido. Aliás, eu sim. disse descer o escorrega, que Pois estupidez. É disseste. óbvio que o pequeno Rui era daqueles que sobem o escorrega ao contrário. E se isto não é um sinal de inconformismo, não É um sei o que sinal. será. Enquanto... Vais ter que te segurar um bocadinho. Pois vai, Desculpa, pois tá vai. bem, desculpa, Enquanto os outros espanhonhas estavam para ali com os seus bonezinhos para a frente, surgia, erguendo-se no meio da multidão, o pequeno Sinel de pala para trás, indicando o caminho. Neste caso,
o caminho da saída. Calculo que se todas as educadoras de infância tivessem de lidar com crianças como eu, a profissão estaria agora extinta. Eu juntava a esperteza, a lata e temperava com uma noção demasiado correta para a idade do que devia dizer ou fazer para provocar irritação ou desconforto. Questionava a razão de ser de tudo. Porquê é que tenho de comer sopa de massas se isto sabe a água suja? Gelado de baunilha? Eu quero Vianeta. Até aqui tudo bem, diz o leitor. Talvez seja o melhor momento para vos dizer que, para além disto tudo, também paguei 20 escudos a uma menina de 2 classes acima para me mostrar a Oh, não! Bem, a Vianeta tecnicamente também é um gelado de baunilha, mas talvez... Escalou muito Foi muito rápido, depressa. passamos de sopa Fomos da Vianeta para o carrossel assim, olha. A Vianeta tecnicamente também é um gelado de baunilha, mas talvez não seja o que importa mais aqui analisar agora, não é? Bem, ele avisou que em criança já era um combinado raro de esperteza, lata e uma noção demasiado correta para a idade do que devia fazer. Era um gênio, portanto. À distância, calculo que eu tenha achado que, com 5 anos, era mais do que tempo de ver a minha primeira conica. Como convenci uma criança de 7 anos do sexo oposto a mostrar-me por 20 escudos, foi matéria do espetáculo Je suis Cordes, onde conto a história. Ah, que pena ter perdido esse. Bom, mas vamos a mais episódios do percurso escolar de Rui, daqueles que qualquer um faria questão de ter na sua biografia, sabem? Aqueles momentos que importa eternizar. Na primeira aula de Química, vim para a rua por estar deitado para trás com os pés em cima da mesa. A professora disse que ia marcar falta a vermelho. Eu respondi enquanto saía da sala: marque 2, que eu pago depois. Ganda rei. Ganda patrão! Bom, mais tarde acabou por concluir o ensino obrigatório, provavelmente porque os professores já estavam fartos de o aturar e o passaram, e chegou à altura de se candidatar à faculdade. Isto, claro, se Rui Sinel de Cordes fosse um mono, como todos os outros finalistas. Mas acho que já deu para perceber que ele é especial. Especial até no sentido de dever ter tido algum acompanhamento especial para lhe explicarem como funcionava o acesso ao ensino superior, porque hoje em dia dá-me ideia que ainda não percebeu. Não queria sujeitar-me às regras do sistema de ensino porque me pareciam descabidas. Era suposto os alunos preencherem um papel com as opções de acesso à faculdade. Nesse papel, no lugar do curso pretendido, havia 3 opções. Em primeiro, o curso desejado e em seguida os outros 2. Se não tivesses média para entrar no primeiro, seguias para o segundo e assim sucessivamente. Na primeira vez em que vi o impresso à frente, eu nem queria acreditar. Então fazemos os testes para saber a vocação, mas depois, por causa de uma 10ª, se não der para médico, vou para advogado. Isto parecia de loucos. Não me queria sujeitar a esta insanidade. Isso seria de facto uma insanidade, Rui. Loucura. Mas não era assim que funcionava. Nem é assim que funciona, não é? Para já podes candidatar-te ao mesmo curso várias vezes em diferentes universidades, não é? E depois, em princípio, medicina e direito não dá, não é? Porque nem sequer têm os mesmos exames. Mas é incrível ele manter este nível de revolta ao fim destes anos todos, quando não chegou a perceber propriamente o que é que estava em causa, não é? Não leu bem o formulário. Vai daí, acabou na Universidade Autónoma. Tudo por causa do mal-entendido. Ou de más notas, se calhar foi isso. Com o meu primeiro ordenado, paguei a inscrição na Universidade Autónoma de Lisboa no curso de Ciências da Comunicação. Com o segundo, comprei 3 blusões de capital de cores diferentes, preto, óbvio, bege, não é por ser verão que eu me vou vestir que nem um gaiato. E agora, atentem nisto, terceira cor, Bordeaux. Sim, uma cor para quando queria parecer extra perigoso. Os dados estavam lançados. Aproximava-se setembro de 1998 e eu estava pronto. Primeira aula, pés na porta, impacto imediato. Aqui estou, o futuro é meu. Vocês também se lembram dos blusões que compraram para estrear na faculdade? Não faço ideia. Nem sequer de um blusão Bordeaux extra piroso. Quer dizer, extra perigoso. No primeiro jantar de turma apanhei um coma. Não um puto, anda coma, mas mesmo um coma alcoólico com ambulância, hospital e a minha mãe a chorar. Tive de faltar uma semana às aulas. Quando voltei fui recebido como um herói. A verdade é que cresci em plena cultura de álcool lusitana que coloca Portugal, há muitos anos, em posições de liderança no consumo de espíritos líquidos. É verdade, Rui Sinel de Cordes não tem culpa, quer dizer, uma pessoa nasce neste país à beira-mar plantado, campeão do consumo de espíritos líquidos, é natural que venha a desenvolver o chamado alcoolismo, não é? Por mais que não queira. É uma questão nacional, Sim, não é? é a tradição, Claro, até claro. fica mal. Sim. Gosto também do facto de ele dizer que apanhou um coma, como quem apanha uma gripe, não é? Pegaram-lhe o coma, ele ia a passar, espirraram-lhe safari e cola. É isso, espirraram-lhe safari e cola para cima, ele ficou knockout. No terceiro ano, deparei-me com a caixa de Pandora chamada Escrita Criativa. As aulas eram dadas por um professor sensível, admirador de Flor Bela Espanca, e eu garanto-vos que lhe dei tareias literárias pontuadas a palavrões e lugares pouco comuns. Os exercícios eram livres e eu ainda mais. Fendia-me dos olhares e das críticas com um gigantesco escudo chamado Miguel Esteves Cardoso. Palavrões não é literatura? Como se sai desta, professor? O amor era mas eu era mais. Pumba. Se o Miguel Esteves Cardoso sonhasse que ia servir este fim, aposto que tinha ido para marceneiro ou assim, mas atenção que entretanto houve aqui um volte-face. Eu já não queria ser jornalista. Ideia ridícula. Não nasci para dar as notícias, eu estou destinado a aparecer nelas.
De certa maneira é verdade, um bocadinho com Manuel Palito, não é? Que também não nasceu para dar as notícias. Fui fazendo as minhas primeiras atuações de stand-up comedy. Aquela que considero a primeira vez a sério foi no Bastidores, onde o Hermanos José estava a organizar um concurso de stand-up. É engraçado que hoje não considero isto nada a sério. Stand-up é a beleza das palavras canalizadas pela expressão artística. Não deve entrar em concursos. Sobretudo em concursos que eu não ganho. Acho que a continuação da frase era esta. Então, mas espera, o Rui Sinel de Cordes, que é autor deste livro, não ganhou? Não ganhou esse concurso e ainda bem, porque de outra forma poderia depois comparar-se a Andy Warhol, Beatles, Einstein ou Van Gogh. Warhol foi rejeitado em museus, os Beatles não eram bons o suficiente para a Decca Records e até Einstein foi expulso da escola por ser lento. Vincent Van Gogh só vendeu um quadro em vida, mas ele é o Vincent Van Gogh. Há uma comparação. Conclusão, há várias. Creio que Conclusão, sim. até foi bom não ganhar, porque os grandes génios nunca ganham, não é? Ele é que na altura ainda não sabia disso, e então saiu de casa decidido a vencer. Nessa noite estava tenso. Compus-me no meu quarto e arranquei da casa da minha mãe para mais um momento de ambição. Ouvi Eminem no carro até ao Bastidores e cantava repetidamente aos berros que só tínhamos um shot. Não podia perder a hipótese de rebentar. E por falar em ter só um shot, ou 9 ou 10. Em 2005, tomei a decisão de ser humorista a tempo inteiro. Desisti do meu emprego de designer e mantive-me como bartender em Cascais. Nessa última sexta-feira de trabalho, inicia-se a minha nova vida, mas também mais uma noite no bar da Marina de Cascais. A noite tornou-se longa, os festejos bem regados. Num regresso a casa, embrulhado na loucura de 4 amigos num carro que eu conduzia ébrio, ao som de Tony Carreira aos berros, stop, disse a polícia. Loucura! Não sei o que é pior, se seres apanhado com álcool, se seres apanhado a ouvir Tony Carreira. Aos berros? Quer dizer, sei Sim. o que é pior, mas ao menos esse não dá prisão. Já os 1.5 que Sinel de Cordes acusou davam direito a 2 anos sem carta, mas como é óbvio, ele, a mesma pessoa que passou de ano com 5 negativas, também ia conseguir passar pelo Tribunal de Cascais, incólume. Vi apresentar-me a julgamento na segunda-feira seguinte no Tribunal de Cascais, exatamente à mesma hora que a minha mãe me tinha pedido para acompanhar a uma consulta decisiva relativamente ao seu cancro. Não sei o que me custou mais, ter de ir pela primeira vez a tribunal enfrentar uma pena dura e desconhecida ou deixar a minha mãe sozinha na consulta e na sua incompreensão. Em tribunal mostrei-me arrependido e desolado. A pièce de résistance, o momento em que me perguntam se era verdade que precisava do carro para trabalhar, I got this. Não só é verdade, como perco também a maneira de sustentar a minha mãe, que é doente oncológica. Tiro certeiro. Namush. Bingo. Se falhasse a carreira de humor, outra como ator dramático estava garantida. 0 dias sem carta. Como Cirela aprecia termos em francês, depois de Je suis corde e da pièce de résistance, eu digo-lhe que também é um Tiago Grila, avant la lettre, uma vez que também vem para a praça pública gabar-se das suas ilegalidades. Olhem para mim, que menti em tribunal, inventando que sustentava a minha mãe com doença oncológica. Eu estou pronto para uma carreira de ator dramático, que espero que ainda venha a concretizar-se, na verdade. Imaginem Sinel como vilão da novela da noite e eles, calma, não é preciso seres assim tão mau, isso nem sequer é verosímil. E ele, não consigo, é mais forte do que eu sou mesmo Bera, perguntem à setora de Química. Quando decidi fazer o Black Label, poucos humoristas em Portugal se tinham apresentado com um solo de 1 hora e nenhum da minha geração. Têm um caderno? Eu tenho folhas, Comecem, sim. por favor, a Tá tomar bem. nota dos recordes, que são muitos, vêm muitos. Fez um solo de 1 hora, foi o primeiro, quer dizer, o primeiro com menos de 30 anos e o primeiro com um blusão Bordeaux. Memento Mori. O espetáculo era sobre a morte e eu sentia-me falecido por dentro. E nem o facto de ter sido a primeira sold-out tour me animou. Pela primeira vez, nem uma cadeira nas 25 datas ficou livre. Penso que foi a primeira vez que isso aconteceu em Portugal. Não se percebe se foi a primeira vez que um espetáculo esgotou em Portugal ou se foi a primeira vez que um espetáculo protagonizado por uma pessoa falecida por dentro esgotou em Portugal. Que é essa? A já anunciada dupla tour O Início é o Fim, uma ideia megalómana de fazer 2 espetáculos interligados no espaço de 10 meses. Era a ambição levada ao extremo, algo assim nunca tinha sido feito em Portugal. Bem, Os recordes começam a ficar cada vez mais específicos, agora são 2 espetáculos interligados no espaço de 10 meses. Também foi a primeira vez em As Portugal. salas para 2 espetáculos foram esgotadas meses antes de estes acontecerem. Muitas, 1 ano antes. Não sei se alguém em Portugal já esgotou espetáculos com 1 ano de antecedência, mas fica aqui escrito por ser verdade e porque nunca o irão ler em mais lado nenhum. Claro que não, porquê? Porque as pessoas não querem que se saiba. Isto faz tudo parte de um plano maquiavélico da nova ordem mundial para que ninguém se aperceba do sucesso de Rui Sinel de o Cordes. quê? Ao longo de 20 anos, fui o único humorista na história de Portugal a ser-lhe retirado o direito de transmitir um programa, a ser multado pela ERC e a ser-lhe instaurado um processo-crime por uma piada escrita no Facebook. E mais, ele não está a querer falar disso porque é modesto, mas também foi o primeiro a lançar um boneco.
Que boneco? O Sinelinho. Opa, estás a inventar. Não estou. Nesta tour, aconteceu outro pormenor importante. Lancei o meu boneco, o Sinelinho, que funcionava como pen para os meus espetáculos anteriores. É A verdade. primeira edição numerada desapareceu toda. Mas é um Era tipo uma pena. um Donaldinho. Mas há Sim. pessoas que têm. Sim, pelos vistos sim, desapareceu tudo. Eu só espero que o Sinelinho seja um boneco com um bonezinho para trás, em homenagem aos tempos em que ele era o mais rebelde do recreio da João de Deus. Foi um primeiro teste para aquilo em que já pensava na altura, o lançamento de uma plataforma paga onde iria produzir os meus conteúdos. Hoje chama-se Cordsflix e é um sucesso há já 4 anos. Sempre tive o cuidado de gravar os espetáculos, mesmo quando ninguém fazia isso em Portugal. Eu ainda não sabia na altura que o sistema de Star System em Portugal iria transformar-se na gigantesca rede de interesses, agendas e jogadas de bastidores que temos hoje, mas a merda que existia na época já cheirava suficientemente mal para o meu nariz apurado. Opa. Mais uma das muitas qualidades de Rui Sinal de Cordes, o faro apurado. Cheirou-lhe logo que isto do Star System português ia dar porcaria e começou a guardar os seus trabalhos todos, primeiro numa pen, o Sinelinho, depois no Cordsflix. Como aquelas pessoas que começam a guardar dinheiro debaixo do colchão porque já não confiam nos bancos, sabes? Por acaso, como sabemos, com as coisas que sabemos dele, não é? Até agora sempre pensei que a criar uma plataforma de streaming fosse a HBO macho. Já tinha 12 especiais de stand-up. Um dia destes, brincava com o Tochas sobre quem tinha mais em Portugal, se eu ou ele. Ligou-me a dizer que era eu, mais um ou dois. Quantidade não significa qualidade, mas ter a criatividade para apresentar um solo todos os anos, isso não é para qualquer um, em nenhuma parte do mundo. Rui Sinal de Cordes não só é o mais jovem a fazer uma hora de espetáculo, o que vende mais bilhetes e com mais antecedência em Portugal, é também dos mais prolíficos humoristas do mundo, já tem lugar reservado no livro do Guinness. Mas desengane-se quem pensa que o caminho foi fácil. Na véspera do seu primeiro espetáculo de todos, não tinha vendido bilhetes nenhuns. A FNAC do Colombo era o único local onde se vendiam os bilhetes. Pode dizer-me quantos bilhetes estão vendidos para o Black Label? Perguntei a uma menina rechonchuda. 2 bilhetes vendidos. Arrastei os pés Relevante. para o parque, entrei no carro e chorei. Tinha sido tudo em vão. Tinha conseguido a completude, mas não havia ninguém para ver. E vocês, quando atingiram a completude, estava lá alguém para ver? Ainda não, não atingimos. Também não. Às vezes é um bocado embaraçoso também Pois estás é. a atingir a completude com pessoas a assistir, não é? Pois. Bom, deixem lá. Também não me sinto completa, sinto-me só completamente inútil, sobretudo quando me comparo com alguém que já conseguiu tanto. Quando recebi a notícia de que podia fazer o Gente da Minha Terra Europa, chorei. Estava em casa, numa tarde como outra, já à espera de respostas. Tocou o telemóvel. Era o Buxerri. Vai ao mail. Desliguei, abri o mail e lá estava a confirmação. O programa tinha sido aprovado. Eu já podia começar a gravar, mas apenas comecei a chorar. Este homem não faz mais nada que não chorar. Pois é. Más notícias ele chora, boas notícias chora também. SIC Notícias. Ele era tão duro no colégio e agora é esta flor. Aprovam-lhe um programa na SIC Radical e ele rebenta num pranto que é feito do durão que outrora exigia Vianeta. Não percam o próximo episódio. Que é Vai quando? ser de fazer chorar. Que é quando? É amanhã, vai ser de fazer chorar pelo menos o protagonista, Ele que devia esse chora lançar. sempre. Não devia lançar só um sinelinho, devia também lançar umas pantufas, que eram uns sinelos de quarto. Ela tinha isto Perceberam? preparado É desde assim, o princípio. Ela não era? segurou-se bem o episódio todo. É verdade, isso temos que Muito reconhecer. bem, muito bem. Extremamente Então eu livro quase que a semana toda, não é? Vamos aí. Toda, não digo, Ai, mas que é bom. um livro Isto é extenso. Isto é uma série. Que é bom. ficção. Tá dentro da. É um audiobook dentro do Isso. É um Extremamente. audiobook, sim. Com o apoio de Magnum, nada é tão crocante como o Magnum.